Bom, pessoal, acho que a gente já pode começar aí, né, Jobert? Já podemos, Paulo. Beleza. Muita gente vai ingressando, né, a partir do momento que a gente começa, e aí nós vamos autorizando aí a entrada. Então, primeiro, eu queria agradecer a todos aí participantes, né? Esse é o nosso quinto webinar, né, do projeto Canteira Escola, da PUC. Eu sou Paulo Henrique, sou professor da PUC Minas e coordenador do projeto Canteira Escola. É um projeto que proporciona oficinas de teoria e prática em construção civil lá no campus São Gabriel da PUC Minas. Essas oficinas são ministradas aí por alunos da engenharia civil, da engenharia elétrica, do curso de arquitetura. Durante esse período de pandemia, não podemos estar presencialmente desenvolvendo as atividades, a nossa opção foi realizar alguns eventos aí online, né, seguindo as nossas redes sociais do Instagram e do Facebook, e realizamos aí 5, esse é o quinto, né, webinars pelo Google Meet, né, divulgando aí pelas redes sociais. Muitos que aqui estão participaram das edições anteriores, e hoje, né, assim, com uma satisfação muito grande, a gente recebe aí o Jobert, né, o engenheiro Jobert Nunes, estudamos junto, né, colega de graduação, estudamos engenharia juntos lá no Cefet, e, né, muito contente em tê-lo conosco, viu, Jogo, de ter aceito o convite aí, né, você já tem essa experiência de treinamento de pessoal, né, quanto à parte de instalações hidráulicas, e acho que o assunto hoje ele é muito propício para quem é da área de construção civil, é estudante de engenharia, né, então pode ficar à vontade, né, muito obrigado pela participação, você já pode se apresentar e depois fazer o carregamento aí do material, que eu vou passar lá para o outro computador, se por um acaso nós tivermos mais ingressos aqui na sala. A gente lembra todos os participantes que está tendo controle de presença, né? Quem fez a inscrição pelo link, e depois a gente vai enviar o certificado, tá bom? E as perguntas podem ficar à vontade de fazer aí pelo chat, e no final, quando o Jobert achar propício, a gente faz a leitura e o encaminhamento aí para ele. Obrigado, viu, Jobert? Fique à vontade aí, tá bom? Beleza, Paulo. Primeiro, boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. É um prazer aqui estar participando com vocês hoje desse webinar. Agradecer ao Paulo, né? A gente fez a graduação aí, um amigo que eu fiz aí durante a graduação e que até hoje a gente caminha junto aí trabalhando como engenheiros. E para mim é muito importante estar aqui dividindo um pouquinho do conhecimento. Vou me apresentar, meu nome é Jobert, eu trabalho na engenharia de aplicação da TIG, sou engenheiro de formação, e há aproximadamente 12 anos eu trabalho num tripé que é apoio à força de vendas da Tigre, com vendas mais técnicas, né? Vendas de complexidade maior, problemas de reclamação, né? Problemas de campo. Então, a engenharia de aplicação, ela tem como tripé isso, e a capacitação de projetistas, instaladoras, construtoras, universidades, cursos técnicos, da forma geral. Eu atendo aqui o estado de Minas Gerais, então tem muita experiência, não é arrogância, é porque a gente vive muito isso em campo de problemas, né? Problemas que ocorrem nas obras, tá? Então, hoje que nós vamos falar aqui de problema em obra, eu tracei um Pareto e peguei aqui 80% do que acontece ou mais de problemas em obra, instalações prediais, a gente vai estar tratando aqui hoje, tá? De uma forma genérica, mas aplicada a qualquer segmento. Porque na Tigre, eu atendo irrigação, infraestrutura, parte industrial, parte predial. A gente tem aí hoje no nosso portfólio mais de 15 mil produtos. E aí eu tenho que dar esse suporte aí, fazendo a perícia em campo e indicando o cliente qual o problema que está ocorrendo ali, se é um vazamento, enfim, nós vamos tratar isso aqui hoje. Beleza, pessoal? Como o Paulo falou, perguntas, fiquem à vontade aí. O Paulo vai fazendo, né, fazendo a moderação disso aí no decorrer do bate-papo. Obrigado a todo mundo que está aí comigo. Vamos que vamos. No final, eu vou deixar aí para todos meu contato. Tá? Então, assim, falar um pouquinho rapidinho da TIG, que faz parte. A TIG é uma multinacional brasileira, presente aí basicamente na América Latina e também presença nos Estados Unidos, né? É uma empresa que visa muito o relacionamento com o cliente, e uma coisa que a gente tem forte é essa questão de pré e pós-venda com a engenharia de aplicação. É a única empresa no segmento, acredito eu, que tem uma força
de engenheiros em campo do tamanho que a TIG tem. A gente tem espalhado por todo o Brasil esse suporte em verificação de projeto, apoio aos nossos clientes, indicação de qual o melhor traçado, o que a gente pode sugerir para melhorias de uma forma geral, seja naquilo que a gente tenha como produto ou não, né? Se aquilo tiver, o assunto for dentro do assunto de instalações prediais, a gente pode sugerir. Então, vamos lá, pessoal, vamos fazer aqui um breve histórico, né? Eu coloco essa foto aqui no início, porque a gente muito se fala na graduação de planejamento, a gente fala muito disso, de planejamento. E, na verdade, a gente tem ainda muitos passos a se dar para chegar naquilo que é ideal, né? Dentro da construção civil necessita, tem uma carência muito grande. Construções aí do século XVIII, XVII, XIX, se forem feitas hoje, demoraria mais tempo do que gastaram na época que foram construídas. Então, a gente tem um desafio muito grande. Falando em instalações hidráulicas, que é o nosso foco hoje, o que eu vou falar aqui, basicamente? Dos índices de patologia nas construções, tem que falar do golpe de Ariete, vou explicar o porquê, né? É um fenômeno que a gente precisa conhecer, se falando de instalações hidráulicas. Vamos falar de alguns assuntos de norma, vamos falar dos problemas que acontecem nos pontos terminais, com as respectivas rupturas associadas aos tensionamentos. Então, na forma geral, vou tentar bolar aqui sinteticamente tudo que acontece nas instalações, seja de água quente, água fria, de esgoto, parte de irrigação, parte de indústria, tudo que eu vou falar aqui pode ser utilizado, né, nesses diversos temas aí de abordagem da construção civil, instalações prediais. Pessoal, olha isso aqui. Isso aqui é um esquema bem simples, né? Da unidade unifamiliar, onde a gente tem água quente, água fria, esgoto. É isso. Foi. Tem que compartilhar aí a tela. Não foi, não? Foi, não. A gente está te vendo aí. Então, deixa eu compartilhar aqui, porque quem faz ao vivo costuma dar essas manotas aí, viu? Vamos lá. Deixa eu voltar. Ainda bem que você falou, hein, Paulo? Você imagina, cara? Lá no meio você me fala isso? Faz parte. Só para o pessoal entender, esse perfil Luana Aparecida é o perfil, né, de acesso a uma conta privada, né, mas aqui é o professor Paulo Henrique, né? O pessoal precisa. Ainda bem que você falou, usando te chamar de Luana, mas brincadeira, viu, Paulo? Paulo é um grande amigo aí, a Luana Aparecida não está o Paulo lá. Tá vendo aí agora, Paulo? Agora tá ok. Beleza, então vamos pro... É isso aqui que nós vamos falar hoje, ó. Basicamente, tem muita saliva para gastar aqui. Só então vamos lá. Tem a barrinha aí de ocultar, Diogo, tem a barrinha aí embaixo, ó. Aonde? Sumiu? Deixa eu ver, peraí. Sumiu, beleza. Beleza. Então aqui, agora estamos vendo um esquema, né, de uma residência unifamiliar que era o perfil, basicamente, se você voltar aí 30, 40 anos, era o perfil construtivo que existia em instalações prediais. Né? Isso se mudou bastante, né? A gente verticalizou bastante as instalações e outras instalações com peculiaridades próprias de sistemas pressurizados. Por que eu trago isso? Nós vamos falar sobre pressão, o que é uma coisa que a gente precisa ter conhecimento, saber o que a norma fala, e ela contribui muito para os vícios, né? Para os vazamentos, basicamente. Quando se fala em patologia, 80% dos vícios estão relacionados aos vazamentos. Nós vamos entender hoje, com certeza, por que ocorre o vazamento, por que é na conexão, a grande maioria dos vazamentos. Nós vamos sair daqui com isso aqui bem consolidado. Então, aqui eu trago um índice, de uma forma geral, genérica, esse é o índice mais crítico. Cada consultora, a consultora que levanta seus indicadores, ela vai trabalhar com um índice muito próximo a esse. 75% dos problemas de um canteiro de obra hoje estão relacionados a instalações prediais. Quando a consultora adota alguns critérios, né, para evitar problemas em instalações prediais, esse índice cai bastante, mas ainda é muito elevado, ele ainda é o principal indicador de problema dentro do canteiro de obra. Aqui é o índice para a gente
assustar, né, para aquele impacto, didaticamente a gente fala assim, ele cria aquele impacto, mas é assim, cada 10 problemas no canteiro de obra, entre 7 e 8 está relacionado a instalações prediais. Mesmo que o prejuízo econômico não seja muito elevado, ele ocorre com a grande frequência. E por que ele ocorre? Vamos entender por que ele ocorre. Vamos falar um pouquinho das instalações prediais, que é um resumo. Pouca gente preocupa com as instalações prediais. O projetista sofre para vender projetos de instalações prediais, porque ele não é valorizado de uma forma geral. Ele não é visto, ele fica oculto, a instalação, a grande maioria dela, fica embutido. Diferente quando a gente fala de indústria. A indústria se dá uma importância maior nas instalações industriais. Diferente um pouco. Mesmo assim, nós temos muito problema também em instalações industriais. Obras sem projeto de instalações. Pessoal, é muito comum não se ter projeto de instalações prediais e ficar a cargo do instalador, do bombeiro. E respeitando o profissional que tem muito conhecimento, às vezes muito mais que a gente como engenheiro, quando a gente forma, tem muito mais conhecimento que a gente, mas é um conhecimento limitado. Então, muitas práticas que ocorrem em obra vai em desacordo com as recomendações de fabricante, vai em desacordo com o que as técnicas exigem. Por quê? Porque ele aprendeu dessa forma, não teve oportunidade de evoluir em conhecimento, mas ainda falo, muito instalador sabe muito mais do que a gente quando forma, e engenheiros até com muita experiência em obra. Então, a gente não pode aqui descreditar os nossos instaladores, não. Outra coisa, por que aquele 75% busca por máxima economia? A gente erra nos cálculos, erra em tudo, fala que planeja, chega na parte de instalações prediais, que é o pré-acabamento, né? Instalações prediais está ali depois da vedação, naquele período de vedação, onde se vai chegar à parte de acabamento. E aí pode ser que seu orçamento esteja fora. E o que acontece? É natural a busca por economia nos outros insumos para que se feche no orçado, no 100%. Isso é natural, isso é natural. Outro problema, o uso de materiais inadequados e de qualidade inferior. Pessoal, uso material inadequado. Inadequado é quando você usa, por exemplo, um tubo de esgoto para fazer uma adutora de água fria. Isso é inadequado, porque o produto não foi desenvolvido para aquilo. Qualidade inferior, nós estamos falando aqui de requisitos em aprovação em norma, principalmente. Então, requisitos de norma, produto aprovado em norma, pessoal, desempenho de norma, é requisitos mínimos, não é requisito máximo. Então, uma empresa que fala, meu produto é aprovado em norma, pô, parabéns, é o mínimo que seu produto deve suportar para atender a norma. E a gente tem muito instalações prediais, produtos fora de norma. Se ele não atende o mínimo, o desempenho dele vai ser inferior, vai ser um desempenho ruim, e você vai ter uma redução da vida útil, porque tudo que nós estamos falando aqui vai reduzir, basicamente, a vida útil do seu sistema predial. E a norma de desempenho vem contra isso, elevando bastante aí a responsabilidade das instalações, porque a vida útil dela hoje tem que estar próxima à vida útil da estrutura. Então, é uma vida útil muito considerável. Execução rica em improvisações e gambiarras. Nós vamos dar risada aqui, começa meio terrorista, mas depois a gente dá umas risadas aqui. E a baixa qualificação da mão de obra, passando, cortando na nossa carne, a gente forma muito mal no que se fala em instalações prediais. Muito mal, eu faço capacitações em universidades, eu entendo bem do que eu estou falando. Então, a gente dá pouca atenção a um tema que mereceu uma atenção especial. Pois bem, vamos lá. Para a gente entender o que diminui a vida útil do sistema, nós temos que entender alguns fenômenos que ocorrem no sistema para que diminua a vida útil dele. Um deles é o golpe de ariete ou a sobrepressão. Por que tem esse nome? Era uma arma utilizada pelos antigos, né? E rompia muralhas e portões aí dos feudos, né? Por isso chama golpe de ariete. Nas instalações prediais corresponde ao fechamento brusco do líquido em movimento. Então, todo líquido em movimento, numa instalação, não importa qual seja o líquido, quando você fecha esse líquido, você cria ali um fenômeno de sobrepressão. 3 tipos de sobrepressão: positiva, negativa
e pressão estática. Tem as três, tá? A gente tem esses três fenômenos ao mesmo tempo. Ah, eu me preocupo muito com a pressão positiva? Não. Em determinadas situações, a pressão negativa ela é mais perigosa do que a pressão positiva. Então, nós vamos comentar isso aqui. Então, nós temos três fenômenos a serem observados, tá? Positiva, negativa e pressão estática. Então, vamos lá. Esse é um fenômeno importante da gente entender aqui. Só vamos entender o porquê. Tá aqui a foto desse reloginho, tá aqui do meu lado, tem um aqui comigo na minha mão. Pessoal, manômetro é uma ferramenta de medir pressão. É importante que se tenha essa ferramenta, o instalador, ou o gestor da obra, ou o mestre de obra. Por quê? A gente precisa saber qual é a pressão que a gente está submetendo os materiais instalados no nosso canteiro de obra, na nossa casa, porque isso aí vai determinar se você tem garantia daquele produto ou não, se ele vai ter uma vida útil adequada ou não. Nesse caso, por exemplo, o ponteiro vermelho está marcando aí 16, está em quilograma-força por centímetro quadrado. Pessoal, uma tubulação soldável, nós vamos falar aqui, tendo uma sobrepressão de 16 quilos. É muito comum isso em Minas Gerais. Então, nós temos um histórico aqui de pressão elevadíssima no ramal de entrada. A pressão que a concessionária de água disponibiliza para nós aqui em Minas Gerais, por diversos motivos, topografia, subdimensionamento, pressurização de rede, ela disponibiliza uma pressão muito acima do que a norma fala. Eu vou comentar aqui qual que é a pressão de norma. Então, a gente tem que entender e remediar isso aí para a gente não ter a diminuição da vida útil. Em vez de durar 50, 20, 30, 40 anos, você vai ter instalações prediais durante 6 meses, 1 ano, 3 meses, 5 dias, depende muito do que você está fazendo com aquela tubulação. É igual a gente trata o nosso corpo. Se você tratar mal, o resultado vai vir, que é a fadiga prematura do nosso corpo. Isso acontece com as instalações também. Tá? Então, para a gente entender o que é o golpe rapidinho aqui, tem um reservatório, uma válvula aberta, né, um registro qualquer, poderia ser uma ducha higiênica, aí no caso é um registro de esfera, a água em movimento. Quando você fecha essa água, você tem na parte superior aqui a pressão positiva e na parte inferior uma pressão de vácuo ou zona de depressão. Tá? A gente tem isso. Vamos ver se eu consigo puxar aqui um videozinho para a gente ver um golpe de ariete. Aqui, ó, vamos lá. Eu vou tá sem áudio. Aqui é uma tubulação em vidro e ela está flangeada. A água está passando aqui. Em determinado momento, uma válvula é acionada. Eu vou acelerar. Essa válvula é acionada. Vocês percebam que você não vê a água passando, que ela é translúcida e o vidro também. Quando essa válvula fecha, olha o ar que é gerado dentro da tubulação e esse movimento, né, de agitação da água. Por que eu mostro isso aqui? Porque é tanta intensidade que a água separa o ar dela. Você tem ali o problema, por exemplo, ali, dependendo do seu traçado, você tem um problema até de abastecimento de um ponto de alimentação. A gente fala em sifão invertido. É um fenômeno que ocorre na rede, chama sifão invertido. Você tem um golpe alto e associado a um sifão invertido, você pode abrir uma torneira e a torneira não vir água. Pode acontecer. Tá? Então, vou passar aqui para a apresentação. Então, vou mostrar outros fenômenos no decorrer da nossa apresentação e depois vocês podem ficar à vontade para perguntar, pode mandar aí para o Paulo, beleza? Então, quando a gente fala de golpe, eu vou continuar falando do golpe. Quanto maior a pressão, maior o golpe, diretamente proporcional. Falando que nós temos 2 classes de pressão hoje ativas aqui na parte predial. A pressão no ponto de utilização não pode se passar de 4 quilos ou 40 metros de coluna d'água. É aquela pressão onde você vai colocar a torneira, beleza? 4 quilos, 40 metros de coluna d'água, trazendo para um edifício. Nós estamos falando de 13 pavimentos aproximadamente, só que isso está em mudança aí. Nós temos uma norma nova, mas ela não está em vigor ainda, está em vigência. O que se tem hoje, 4 quilos no ponto terminal e 5 quilos na alimentação predial, a água da concessionária, de rua. Lembra que eu mostrei um slide aqui chegando a 16 quilos. Então, 5 quilos no ramal de entrada
que é a pressão da rua, e 4 quilos no ponto de utilização. Você for acoplar uma torneira, uma máquina de lavar roupa, de lavar louça, assim sucessivamente. Quanto maior a velocidade da água, nós temos um limite de 3 metros por segundo, maior o golpe também. Você tem uma pressão baixa, mas uma velocidade alta, acontece esse aumento de velocidade quando você diminui a seção do tubo, tá? Aumenta muito. E aqui um negócio legal. Quanto menor o tempo de fechamento das válvulas, maior o golpe. E hoje, qual que é a tendência? A tendência das torneiras ser de 1/4 e de meia volta. O que você está fazendo com essas torneiras? Diminuindo a velocidade, aumentando a velocidade de fechamento e gerando muito golpe na rede. Por isso que as mudanças que virão tratarão da pressão, diminuindo de 4, se eu não me engano, para 2 quilos, porque se a pressão é diretamente proporcional ao golpe, você diminui o golpe e diminui as consequências de fadiga da rede. Ok? Então vamos lá. Primeiro fenômeno que eu falei com vocês: golpe de arete. Se tiver dúvida, depois vocês me perguntem. Golpe. Saber o que é, identificar. Fácil. Como é que eu faço isso? Manômetro. Barato isso aqui, gente. Fácil de adquirir. Adquire em qualquer loja especializada. Outra coisa, pessoal. Outro fenômeno chama tensionamento das instalações prediais. E existem diversos tensionamentos. Muito comum tensionamento radial, que a gente fala, né? Do centro para a extremidade, com as juntas roscáveis. É muito comum o tensionamento. Ô, Gilbert, eu não estou entendendo esse negócio de tensionamento radial. Vou mostrar um vídeo aqui legal. Porque quando a gente vai em campo fazer a perícia, a gente tem vestígios que a gente percebe no local que nos diz que ali houve um problema. Por exemplo, essa foto aí ao lado esquerdo, esse joelho roscável, foi tanta fita veda-rosca no tubo que ela entrou aqui na junta, ela quebrou a peça por tensionamento radial e ela deixou aqui uma marca aqui, que é esse excesso de fita veda-rosca. É aquela brincadeira que a gente faz aqui, quem é de BH, de Grande BH, fala que não dá para colocar BH dentro de Sabará. É isso? É o que acontece. Você pega um tubo de 3/4, passa tanta fita veda-rosca, ele altera a seção, passa de 3/4 para uma seção maior, e quando você insere no inserto fêmea, você gera um tensionamento tal que o produto suporta durante um tempo, mas ele vai fadigar, ele perde a estrutura e rompe num determinado momento, associado a outro fenômeno ou não. Porque os problemas de instalações prediais, ele tem origens. Vamos falar das origens. Falha de fabricação, sim. Temos problema de fabricação de produtos. É de muito pequeno, menos de 0,2% daquilo que a gente identifica em campo. Tem a falha de instalação, que é o nosso maior vilão. 98% dos problemas de campo está relacionado a instalações. E nós temos um problema de projeto. Um projeto mal feito também concorre para rupturas e problemas de rede, né, de uma forma geral. Subdimensionamento, excesso de pressão. E é muito legal que, geralmente, quando você vai em campo, esses problemas podem estar juntos, trabalhando, concorrendo para que você tenha o problema apresentado ou o problema reclamado. Então, eu falo dessa questão da problema de tensionamento radial em peças plásticas, mas isso ocorre também em tubulações metálicas. Rompe da mesma forma. Você rompe as peças por esse tensionamento radial. Por quê, pessoal? É muita... quando a gente fala de gambiarra, são as coisas que... Aqui a gente tem transição do lado direito, do lado esquerdo, a transição plástico-metal. É muito comum o uso de zarcão, o uso de adesivo, o uso de algumas práticas que não são recomendadas por nenhum dos dois fabricantes. Parece até um ninho de guache aí. Então, assim, são algumas coisas que o público que utilizava no passado só tubo metálico traz como herança, mas que concorre para a vida útil diminuir das instalações de uma forma geral. Então, não se pode adotar algumas práticas que a gente vê em campo, que principalmente excesso de fita veda-rosca. A gente vai dar uma risada aqui. Vamos dar uma risada aqui. Aqui, ó.
É um problema de vazamento clássico, é um vazamento causado por golpe de ariete associado ao excesso de aperto. E, geralmente, esse vazamento, ele é de pequena monta, ele não é um vazamento com volume de água alto, porque o volume de água alto manifesta rápido. Você vê uma parede molhada, você vê um teto molhado. Quando você tem esse vazamento pequeno, que é um vazamento de vida útil prolongada, alguns anos ou alguns meses, ele tem um volume menor e você demora a ver esse vazamento, tá? Tem uma dica aqui, eu vou mostrar onde que vaza direitinho. Geralmente, vazamento de golpe de arete, ele vaza no ângulo interno da peça, seja um joelho, um T de 90, de 45, ele vaza no ângulo interno da conexão e tem um volume pequeno de água. Esse aí é uma manifestação clássica de golpe de arete. Excesso de golpe, quando se fala em amplitude ou frequência. Agora vamos mostrar aqui. Um cliente reclamou com a gente de um produto rompendo, tá? E a gente vai em campo e pergunta o cara, pô, como é que você está executando essa junta aqui? Aí é um vídeo para vocês verem, vocês vão tirar suas próprias conclusões. É um determinado produto, transição plástico-metal, e você vai ver na prática adotada, né? A gente filmou, pediu autorização, filmou. O que você está fazendo aí? Deixa eu ver. Aí a gente filmou. O cara pegou a fita veda-rosca. A gente recomenda de 3 a 9 voltas, tá, pessoal? Para quem não sabe. Vai contando aí para mim que cansei já no, sei lá, 30, não sei quanto. A gente vai percebendo, vai vendo. Então, por quê? Porque você habilita um técnico para executar e ele não tem conhecimento primário para fazer aquele serviço. Ele pegou um tubo ali que é de 3/4 e estava colocando mais de 1 polegada ali na rosca macho. E para piorar, olha isso aí, pessoal, isso aí parece até que foi combinado, não parece? Para a gente que vende fita veda-rosca, seria uma boa, né, indicar aí, coloca de 70 a 80 voltas, a gente ia vender bastante fita veda-rosca. Mas não é o caso, a gente tem que usar a técnica adequada, a técnica própria. E aí, espero que vocês estejam dando bastante risada aí. Tem mais, pior, ele vai coloca isso, eu vou acelerar aqui, leva para a morsa, né? Leva para a morsa e utiliza de uma ferramenta que insere uma energia gigante. O que está acontecendo nesse caso? Estava instalando aí os registros de pressão e passava algum tempo, ele estourava dentro da parede, quebrando até a cerâmica rachava, começava a vazar, porque era tanta energia acumulada naquele ponto que, com o passar do tempo, a fadiga estrutural ocorria e ele rompia, tá? Aí é um deles, nós vamos ver outros aqui. Então, é isso. Como eu mostrei para vocês a questão do golpe, associado, por exemplo, ao tensionamento radial, você diminui muito a vida útil da sua rede. Quando a gente fala de tubo soldável, que é o tubo marrom, que todo mundo tem em casa praticamente, a função dele é conduzir e armazenar água. Beleza? Essa é a característica básica dele. Pressão de serviço de 75 metros por coluna d'água é uma pressão que o tubo até onde ela pode ser submetido, considerando pressão estática máxima, e aqueles 5 quilos que eu falei com vocês, mais 1,5 vezes de golpe. Então, a norma fala que você não pode submeter o seu tubo a um golpe maior que 1,5 vezes a pressão de serviço. Olha que legal isso. Robert, então eu estou com um tubo lá com a pressão de 1 quilo, um prédio de 3, 4 pavimentos, ele só pode, então, de 1 quilo, 1,5 vezes, 1,5 kg. Então, o golpe máximo é de meio quilo. Mesmo ele suportando 75 metros de coluna d'água, ele não pode passar 1,5 vezes a pressão que ele está sendo submetido. Isso fadiga muito. Então, é muito legal a gente trazer isso em tela, e mesmo o tubo suportando uma pressão maior, a gente tem a diferença entre a pressão de serviço que está sendo medida na hora. Tá? Joia? E o tubo soldável, como eu mostrei no início do nosso treinamento,
suporta uma pressão elevadíssima, um prédio de 25 pavimentos. E eu mostrei aqui que tem lugar em Minas Gerais que dá mais de 16 quilos, 20 quilos, 24 quilos. Já peguei aqui coisas que, se eu for contar os caos aqui, a gente não sai do lugar. Então, quando a gente associa o golpe a, por exemplo, aos tensionamentos da forma geral, olha que legal essas fotos aqui, bem simples, né? Tá de baixa qualidade, eu peço desculpas. Mas veja bem, aqui tem duas coisas para a gente falar. Primeiro, a gente tem um erro de instalação e, número 2, um erro de projeto. Vamos lá, do lado esquerdo, a foto. Dois problemas. Tensionamento. Ô, Jobes, que tensionamento é esse? O ângulo da peça, por exemplo, um T ou um joelho, é de 90 graus. Quando você faz esse tracejamento, fazendo o esquadro, você percebe que há um desalinhamento da tubulação. Esse desalinhamento pode causar uma variação angular de mais de 30 graus. Poxa, Jobert, 30 graus é muito, muito, muito. Você está gerando ali um momento de uma força na conexão. Você está gerando uma energia desnecessária. Você está alterando o ângulo natural da peça. Qual que é o outro problema? Nós temos aqui que a norma fala que a prumada da válvula de descarga ela tem que ser só dela, né? Ela é egoísta, só pode ter aquela prumada, só pode ser daquela válvula, né? Em resumo, estou fazendo aqui de forma simplificada. Não se pode ter variações da prumada da válvula de descarga, por alguns fenômenos que ocorrem, né? Pode contaminar e outras coisas. Mas aqui é muito comum nas casas, você dá descarga, você vê aquela variação no chuveiro, né? De volume de água quando o chuveiro está aberto. Você dá descarga, você vê a variação de água lá no lavatório quando você está lavando a mão. Possivelmente você tem um traçado dessa forma aí, que é um erro de projeto. Associado, provavelmente, tem que se medir ao desalinhamento, ao tensionamento. Como é que eu faço isso, Robert? Um esquadro de pedreiro simples, você consegue ver o desalinhamento, o tensionamento. E aí, quando você vai passando, falando de tensionamento, a gente tem que falar de ancoragem, né? Que é a forma com que você apoia os tubos, seja no elemento estrutural, no elemento de vedação, numa laje, num piso. A gente tem que se preocupar com isso também. Por quê? Se pode fazer dessa forma que a gente está vendo na foto. Vem com a abraçadeira perfurada, amarra o tubo de qualquer jeito e vai embora. Você percebe que, depois que a gente fala de deflexão, percebe que, opa, acho que tem alguma coisa errada aqui. Olha isso aí. Isso, pessoal, não é exclusividade da parte predial. Irrigação, a gente tem muito problema também de desalinhamento. Do lado esquerdo, as duas fotos que vocês estão vendo, a maioria dessas fotos, pessoal, cabe ressaltar, que são fotos de atendimento de cases, de caso real, de reclamação de cliente, onde o problema não era um problema de produto, sim um vício de instalação. Então, a gente não coloca o nome do cliente, mas mostra aqui. Do lado esquerdo, nós temos lá no pé da parede uma ruptura de uma conexão, 8 anos de existência, e olha a deflexão que foi feita nessa conexão. Aqui foi identificada, foi 23 graus aproximadamente de deflexão na conexão. Esse braço de alavanca, uma hora ele vai cobrar o preço dele, ele vai romper. Aqui foi 8 anos que estava instalado esse tubo aí, tá? E é comum o cliente reclamar, e a gente mostra para ele a origem do problema. Olha isso aí, que lindo. Isso aí é ramal de entrada. O tal que a pressão não pode passar de 5 quilos. Olha, pô, Jobert, mas tá desse jeito porque tá oculto, tá embutido. Ninguém vai nesse lugar lá. Só o instalador, quem vai dar manutenção, o proprietário, geralmente, ele não frequenta esse ambiente. Esse ambiente ele não é frequentado pelo proprietário. Então, via de regra, a gente tem que instalar as tubulações aparentes ou embutidas alinhado perfeitamente alinhado. De forma que se você bate uma linha ali para ver o alinhamento, o tubo tem que acompanhar, respeitando o espaçamento entre suportes. Vou falar sobre isso. Tenho que gravar espaçamento entre suporte, Gilbert? Eu preciso saber, não. Eu vejo isso aqui tem mais de uma década, eu não gravei ainda, eu nem quero gravar, eu pego lá, isso tem no catálogo e olho a referência. Por exemplo, vamos falar aqui, tubo de esgoto do lado direito, DN 150, espaçamento máximo na horizontal de 1,5 m.
Aí você vem aqui, por exemplo, tubo soldável, se você for passar ele aparente, o diâmetro de 20 milímetros, espaçamento máximo 90 centímetros, e assim sucessivamente. Todo produto tem especificado, todo fabricante especifica esse espaçamento máximo entre os suportes, ok? Vertical tem uma regrinha filé, serve para todo mundo, que é 2 metros o espaçamento máximo. Mas horizontal vai de acordo com o diâmetro, com o tipo de produto que se está utilizando, seja água quente, seja água fria, seja esgoto, você tem que ver qual produto que é, vai estar lá na tabelinha deste produto que você está usando. E aqui é outra, aqui ó, a gente volta à questão do tensionamento, que o suporte tem tudo a ver. Por quê? Se você faz um espaçamento de suporte muito longo, você vai flambar esse tubo, gerando um esforço desnecessário e rompendo próximo às conexões. Né? Aqui a gente mede, faz treinamento em obra e geralmente a gente faz umas brincadeiras no canteiro de obra e mostra que se não tiver um esquadro ali para medir, o instalador não faz por mal isso aí não, não faz, isso não é intencional. É porque o ambiente é sem iluminação, o ambiente não se dá condições de perceber esse desalinhamento e o tubo ainda ele é flexível, permitindo essa prática inadequada. Então, a gente tem que ter esse cuidado de fazer essas verificações, fazer o teste de pressão segundo norma. A gente não pode fechar, por exemplo, essa parede aqui, ó, foto do lado direito. O que é comum? Vim aqui, né, vamos falar aqui no linguajar de obra, né? Para quem tem experiência em obra, quem não tem, aprenda aí conosco. Você vai chapar a massa nesse tubo aí, para embutir, depois vir com a cerâmica de vedação. Beleza, revestimento, por exemplo, nesse caso. Só que se você não fizer o teste de pressão igual a norma pede antes de fechar, olha o risco que você corre. Se você tiver um problema de fabricação, você sabe qual que é a responsabilidade dos fabricantes? Só de te dar a mão de obra do material e a matéria-prima. Ele não é obrigado a te pagar o revestimento que você colocou, ele não é obrigado a pagar a mão de obra do pedreiro. Por quê? Porque a norma fala que você tem que testar isso antes de fechar. Por quê? Porque esse teste ele vai te dizer se há um vício de instalação ou um vício de aplicação. E você não pode pular essa etapa. E é muito comum as consultoras, perdoem, por essa etapa. É muito comum. Aí tensionamento associado aí do lado esquerdo à incidência de raios ultravioleta, por incrível que pareça. As tubulações, raríssimas elas, têm proteção UV, então você tem que fazer um tratamento, não pode ficar exposto ao sol, senão ele perde a vida útil, diminui, é igual a gente, fica no sol o tempo inteiro, e que você vai ver, vai aparecer ruga até dentro do seu olho. No tubo também, se você expor ele ao sol, ele vai diminuir a sua vida útil, alterando a característica da matéria-prima. Desalinhamento, o cliente reclamou que quebrou a conexão. Essa conexão que vocês estão vendo aqui, ó, embaixo, do lado esquerdo, que tem um insertozinho amarelo, não sei se vocês conseguem ver isso, essa conexão quebrava o tempo inteiro e o cara perguntava por quê? Porque o tubo dele está desalinhado, gerava aqui um momento, né, um braço de alavanca que quebrava constantemente. Aí já a gente está falando de uma instalação de irrigação. Outra ruptura, o tensionamento, forçou a conexão até ela partir. Gente, a conexão tem uma resistência elevadíssima, dependendo do diâmetro. Por exemplo, um diâmetro desse de 50 milímetros, você não quebra isso na mão, não é fácil, tem uma robustez mecânica elevadíssima. Aqui, houve uma ruptura associada ao tensionamento e um outro fenômeno, que eu vou falar aqui, que é a execução da junta inadequada. Aqui nós temos uma junta soldada, com o uso de adesivo. Adesivo, seja ele incolor, azul ou vermelho, para suas aplicações, incolor e azul para tubo soldável e esgoto, vermelho para a linha CPVC, ok? Água quente. Se você passar muito adesivo, dá problema. Se você passar pouco adesivo, dá problema. Se você não passar adesivo, dá problema. Vamos tratar isso aqui. Excesso de adesivo. Adesivo é um solvente, correto? É um solvente que faz a união entre as peças, chama
interdifusão molecular. Você derrete a parede do tubo, derrete a parede da conexão, fazendo com que esse material se funda através de um ataque químico. Então, se ele é um solvente, se você passa muito, ele pode derreter sua matéria-prima a tal ponto que te prejudique. Nesse caso aqui, ó, essa linha que vocês estão vendo de trinca, por que ele quebrou aqui, gente? Então, é um negócio legal. Porque tinha muito adesivo dentro da conexão, na hora que você enfia o tubo aqui, ele empurra aquele excesso de adesivo para o final da bolsa da conexão, justamente aqui, e aí esse excesso de adesivo ele corrói a parede por dentro, ele cria um cordão de fragilidade. Quando você tensiona, o que acontece? O tensionamento estava nesse sentido. Você tem uma parte que está fragilizada, com um braço de alavanca nesse sentido, rompeu. Então, é muito comum esse tipo de ruptura. O adesivo, olha que legal isso aqui. Treinamento feito numa construtora aqui de BH, feito diversas vezes para os instaladores. Até o instalador sabia o que era. O engenheiro sempre não podia participar dos treinamentos, estava ocupado fazendo uma coisa ou outra. E aí teve um problema na obra. Me chamou, Jobert, mas como que pode um negócio desse? Compro só Tigre e tá dando problema, vamos avaliar. Eu cheguei lá, eu já percebi o que era. A gente manda para o laboratório para dar uma satisfação com maior robustez para o cliente. É o excesso de adesivo. Olha o tanto de adesivo que ele colocou. Esse adesivo escorreu quase a uns 15 centímetros, fragilizou tanto tubo, que quando pressurizou, ele fez essa barriga aqui. Parece uma sucuri, né? Quando engole uma capivara. Ficou desse jeito. E você tem outras coisas que ele errou aqui também no processo de solda, gente. Tem que lixar, passar a solução preparadora e depois o adesivo. Olha que ele arranhou a cegueta, né, o instalador, e aplicou o adesivo de forma inadequada. É outra prática. Isso aí é... Robert, então o processo de fusão ali, de junta, ele contribui para a diminuição da vida útil? Sim. 99% dos problemas estão nas conexões. Vazamento ocorre na conexão. E nós vamos fechar o entendimento aqui, por que é na conexão. Por que não é no tubo, é na conexão? E a conexão tem uma robustez maior. Aí outro detalhe, mais próximo, olha como é que fica. Tudo deteriorado. Falha de soldagem, é muito comum isso aqui. De forma alguma, após você soldar um tubo na conexão, você consiga desacoplar. Se você desacoplou, tem que investigar o porquê. Quando você faz a fusão, se você tracionar ele com uma ferramenta qualquer, ele pode quebrar o tubo ou quebrar a conexão. E não pode desacoplar. A gente tem tempo de cura de adesivo. O adesivo azul é 12 horas o tempo de cura máximo dele, né? No pior cenário, que é um dia frio e chuvoso. No melhor cenário, esse tempo diminui bastante, um dia quente e seco. Então, o solvente está relacionado, a reação dele a essa questão de temperatura e umidade, tá? Então, aqui, ó, isso aqui, depois eu conto para o Paulo, foi um professor nosso de graduação, eu fui fazer o atendimento dele numa indústria, e o tubo estava soltando de dentro da conexão. E aí a gente tratou o problema, que é o problema da solda inadequada, adicionado à expansão térmica. Os plásticos, eles se comportam muito bem, têm uma vida útil elevadíssima, eles têm uma resistência química elevadíssima, mas eles têm um ponto de atenção. Ele trabalha muito a expansão e a contração. O coeficiente de expansão térmica dele é muito mais alto que a tubulação metálica. Olha essa foto aqui do lado direito, perceba que o tubo estava andando 50 centímetros durante o dia. Ele ficava assim, ó, variando 50 centímetros. Onde que ele vai jogar essa energia? Vai jogar na conexão e desacoplar, ou seja, um joelho, uma curva, uma luva. Isso aí vai acontecer, ele vai romper, tá? É fácil de trabalhar isso, conjuntas de expansão. Olha o tamanho da linha também. Era linha de 800 metros para um lado, 700 metros do outro, e assim sucessivamente. Quando a gente fala de linhas menores, de água quente, o problema está na variação da temperatura, nem é o comprimento. Então, quando a gente fala de água quente, perceba aqui que quando a gente tem uma junta de expansão, que é aqui, ó, essa aqui é uma junta de expansão, o tubo está mais ou menos alinhado. Onde você não tem uma junta de expansão, você vê que ele está todo arqueado, por quê? Foi acrescida energia, ele expandiu o corpo, que é assim que comporta
se comportam os corpos com acréscimo de calor, ele expandiu, aumentou de volume em todas as dimensões e compensou da forma lá qualquer. Isso aí, quando está dentro do shaft da prumada, você não vê. E com o passar do tempo, você tem um T trabalhando assim, ó, o tempo inteiro, por exemplo, engastado aqui, ó. Esse movimento de sobe e desce, você quebra o T. Você pega lá, chega em campo, você está com o T alterado a seção. Isso é uma brincadeira com os instaladores, né? No passado acontecia muito, está muito em desuso, que é esquentar a tubulação, aquecer, conformar conexões. Isso está em desuso, mas eu brinco, né? E trago aqui para a gente poder entender. Aquecer o tubo, pessoal, essa técnica aqui, ó, ela perde garantia, não é do ponto de aquecimento, não, é do sistema inteiro. Por exemplo, um prédio de 10 pavimentos comprou tudo Tigre, maravilhoso. Você aquece um ponto, reclama esse ponto aquecido e a gente consegue constatar a perda de garantia não é do ponto, é do sistema inteiro, tá? Você tem perda de garantia. Então, evitar esse tipo de prática, é proibido isso em obra, né? Canhão de soprador de ar, não interessa, não pode fazer isso em campo, tá? Terminantemente proibido, esse tipo de curva, a curva no olho, olha ali, você parece um berimbau, né? Se você esticar ali um arame recuzido e quem gosta de jogar uma capoeira aí, o cara vai jogar até a capoeira na obra. Então não pode fazer isso, diminui vida útil. Olha isso aí, eu vou mostrando as coisas, gente. Tubo passando dentro de pilar, proibido, extremamente proibido em norma. Vazamento próximo de estrutura. Gente, acreditem, esgoto é muito mais perigoso para um recalque de uma residência, de um prédio, do que a água fria. Muito mais perigoso, porque ele é silencioso, contínuo, tá? Tem problemas ambientais, de contaminação do solo, não vou entrar nesse quesito. Olha essa foto aqui do lado direito, passando tudo dentro do pilar, meu Deus! Meu Deus! Então, isso acontece com maior frequência. Nesse caso aqui é um caso interessante, que houve a ruptura, vou voltar aqui, houve a ruptura de uma conexão junta elástica, a mulher estava fazendo a janta dela, ela escutou um barulho no forro, um estralo, foi essa conexão quebrando, e daí a pouquinho, a prumada toda de esgoto desceu, em cima do fogão dela, da comida, desceu tudo. Então, a ruptura que ocorreu numa conexão, numa junção, um problema de tensionamento e fadiga, onde se teve um fenômeno, né, que foi uma sobrecarga na prumada, e ele rompeu. Demorou um pouco aqui, demorou 12 anos para romper, rompeu. Beleza? Tudo isso que eu estou falando é tensionamento. A gente vai falar de tubulação enterrada. Tem critérios para se enterrar a tubulação. Não se pode pegar uma tubulação quando a tubulação tem um fim enterrado, né? Ou ela vem enterrada ali pelo ramal de entrada, ou seu esgoto sai enterrado. Então, tem critérios para serem respeitados, de profundidade mínima. A gente tem que respeitar isso. A norma fala sobre profundidade mínima. Jobert, não consigo respeitar a profundidade mínima. Me dá o toque aí, meu contato vai ficar no final, eu mostro quais são os truques, quais são os ajustes técnicos possíveis que vai fazer com que seu tubo não sofra nenhum tipo de fadiga. Via de regra, existe o que a norma fala, mas eu vou mostrar um vídeo. Eu não vou mostrar aqui, vou mostrar o vídeo que é bom, ou ancoragem, como se recompõe a vala, recomendação. Tem um vídeo aqui muito legal. Você não ter esse fechamento aqui de seção, que é comum acontecer, esse fechamento, a quebra, tem que se fazer uma... Olha como que se comporta um tubo enterrado. Que legal, vou compartilhar um vídeo aqui com vocês. Aqui é uma joint venture que a gente tem, né, de tubo de grandes seções, é um experimento prático muito legal, aonde os colegas pegam um tubo de esgoto com areia, que é o que a norma recomenda, envolver o tubo em areia, só o tubo, não precisa ser a vala toda. Você coloca lá o tubo como se faz na vida real. Coloca o tubo, é assim que se faz, mais ou menos. Vai julgando o material de recomposição ali, esparrama, eles estão fazendo isso ali numa cuba acrílica, para a gente ver o comportamento. E aí, o que a galera faz? Dá uma socadinha ali no último andar, ali na camada de cobertura final, soca, vem com um sapo lá e... Vamos supor que a obra é chique, tem um sapo, compactador mecânico lá, pneumático, o cara vai lá e beleza, não tem problema. Olha aí, na pior situação, ele vai subir. O colega vai subir neste tubo.
olha como é que comporta. O solo começa a se ajustar, e aí o colega vai potencializar até quebrar o tubo. E aí ele vai tirar o tubo, vou voltar aqui, ele vai tirar o tubo e vai mostrar que o tubo quebrou. Ele vai pegar um outro trecho, igualzinho, mesma matéria-prima, tudo igual ao outro tubo, e vai fazer a mesma coisa. Vai colocar lá, mas com o procedimento correto, regularizando e compactando o fundo da vala, que é isso que a norma fala. Ele vai regularizar e compactar o fundo da vala. Vai inserir o tubo, camadas de 10 centímetros, de no máximo 10 centímetros, vai compactar camada por camada. Depois a gente vai conseguir até ver isso lá no perfil. Isso a gente consegue ver depois, viu, pessoal? Em campo, se foi compactado de forma adequada ou não. Por incrível que pareça, todos os elementos eles estão lá para serem investigados. Eles vão compactar todas as camadas. Perceba que você vê as camadas aqui de compactação. Não sei se está dando para ver bacana aí. Compactar, ele vai subir agora, gente, no tubo, para mostrar como é que o tubo comporta. É isso aí. Resume bem esse vídeo aqui, melhor do que eu ficar falando aqui minutos e minutos e minutos. É isso. Existe um procedimento básico, porque no esgoto, a gente tem muito problema, né? Problema de instalação inadequada, aquecimento, utilização de produtos químicos, aquecimento de água, aquecer a água para desobstruir o esgoto. Não esqueça, pessoal, que o esgoto, geralmente o sério normal, o tubo, de todos os fabricantes, tem a temperatura máxima para despejo de água de 45 graus. Se você passa de 45 graus, ele deforma. E aí você aquece a água, faz aquela panelona, joga lá, você pode estar derretendo o tubo lá dentro da parede ou no piso. Aqui é um exemplo de uma amostra recebida por nós em laboratório, onde o cliente reclamou que o tubo derreteu, o tubo não tem problema nenhum. Foi a água quente que eles jogaram no tubo lá, para desobstruir a rede, né? Por algum problema qualquer. Aqui a recomendação do esgoto de espaçamento é legal essa aqui. Vertical 2 metros, eu falei que essa regra é para todo mundo, tanto esgoto, água quente, água fria. O esgoto dá para gravar. Ô, Jobert, você sabe, esse é fácil. É 10 vezes o seu diâmetro. Então, um tubo de 40 milímetros de esgoto, a partir da caixa sifonada, inclusive a caixa sifonada, você ancora a caixa sifonada, conta 40 centímetros. Depois, outro suporte, 40 centímetros, e assim vai. Até o diâmetro de 200, que é 2 em 2 metros, assim vai embora, sucessivamente. Tá? Aqui tem outro material mostrando. Quando a gente fala de, Robert, tensionamento e suporte, o que tem a ver? Tem tudo a ver. Se você suporta o tubo de forma adequada, você gera um tensionamento nele. Existem muitas formas de fixações. Eu estou mostrando algumas para vocês aqui. Né? A gente tem um produto de linha, chama sistema de fixação. É um produto que ele se ajusta, né? Você tem 3 tamanhos PMG, muito bom esse produto. É um sistema de fixação que você pode utilizá-lo mais vezes, soltar o tubo, voltar com ele, é como se fosse uma abraçadeira, aquela Herman. É muito legal esse sistema de fixação, é acessível, tá? É um produto que atende muito aí, você sair fora daquelas gambiarras de fita perfurada, arame recozido e as demais coisas que a gente tem no mercado aí, que concorre para a perda de garantia, concorre. Olha aí, pessoal, tubulação, falamos aqui de tensionamento de uma forma geral. Eu tenho que mostrar umas coisas legais para você aqui. Eu falei de golpe. Golpe é pressão positiva, associado ao tensionamento, seja no ângulo, radial, ou pela fixação inadequada. A gente está falando de pressão positiva associada a golpe, né? E associada aos tensionamentos. Mas a pressão negativa também, ela é muito legal de se ver. O tubo fecha a seção, ele quebra. Essa época de chuva, então, a gente recebe uma chuva de reclamações, de tubo rompendo, águas pluviais. Águas pluviais é legal demais, gente. É muito legal. Olha aqui é a ruptura de um tubo, rompeu, estourou até o shaft. Olha aqui para vocês verem, ó. É um shaftzinho, ele explodiu. Olha o fenômeno ocorrendo. Aqui não tem nada a ver com o produto aplicado. Tem a ver com uma técnica que faltou aqui, mas é o fenômeno. Aqui nós temos uma prumada de água pluvial em funcionamento. Ela está em funcionamento. Olha ela fechando a seção. Olha esse movimento que ela faz. De fechar a seção.
Olha aqui. Aqui deu sorte que não rompeu. Ele vinca, tá vendo? Quando ele não fica desse jeito, ele explode, ele rompe. Olha que legal esse fenômeno da pressão negativa. Raro de se pegar, mas é legal. Então, pressão negativa também é problemático. Pressão negativa é, basicamente, quando a gente fala de adutoras, né, de grandes diâmetros, seja para concessionárias de água, empreendimentos de infraestrutura, indústria, predial, a gente está falando de águas pluviais. A 5688, na sua atualização também, ela fala lá que, ela fala no escopo, no objetivo da norma, ela fala águas pluviais deve-se utilizar a linha de esgoto série R. Não pode usar o série normal. Nós da TIG, nós garantimos até 3 pavimentos usar o série normal e se der algum problema a gente garante lá. Não vai dar, mas a gente garante se der. A norma fala de uma forma genérica que para águas pluviais, não importa quantos pavimentos, nós temos que usar lá o tubo série R. E, de preferência, ventilar essa tubulação para equilíbrio de pressão no seu interior. Beleza? Então, isso é um detalhe da norma, da 5688, está lá no comecinho dela, no objetivo. Tá joia? Pergunta e fica à vontade. Porque o vazamento, gente, eu vou fechar aqui com os conceitos. Vou mostrar um vídeo bem legal. Os vazamentos, eles ocorrem, na maioria das vezes, nas conexões. Por quê? Vamos lá. Primeiro, a conexão, geralmente, ela sofre um processo de fusão. Ela teve um ataque químico ali, por exemplo, soldado, adesivo. Primeiro passo. Você tem a mudança de direção dentro da conexão. Quando você muda a direção de água dentro da conexão, você gera uma zona de turbulência, uma zona de energia. E essa água que você está conduzindo, por exemplo, a água potável, ela tem partículas sólidas suspensas. Não sei se você já pega água mineral, vai estar lá. Cálcio, estrôncio, tem metais, não metais, tem uma série de componentes. Quando ela está passando dentro do tubo, ela está lixando a parede do tubo. E onde que a velocidade é maior? Quando a gente fala lá na física, no ângulo interno ou no externo? Depois eu vou dar a dica aqui. No ângulo interno é que se tem esse problema, porque se tem esse problema maior, fica mais agitada a água. Né? O golpe de Ariete, vocês viram ali dentro do vídeo que eu mostrei, ele faz com que a água crie uma energia muito intensa. Essa energia, engraçado que o golpe é o seguinte, pessoal. Como é que a gente percebe lá numa perícia que tem golpe? A gente coloca um manômetro. Você pode colocar um manômetro no primeiro pavimento e o cara lá do sétimo dá golpe, você vê lá no primeiro. O cara do quarto, você vê no primeiro. Aí você sai do primeiro, põe no segundo. Aí o primeiro dá o golpe, você vê. Você consegue ver se for se estiver sobre o mesmo vaso comunicador, né? Se estiver sobre o mesmo vaso comunicador, você percebe. E aí, como é que se trata isso? O golpe ele pode estar sendo gerado em um pavimento e romper em outro. É loucura. Às vezes você está lá no quarto andar, não tem problema nenhum, está rompendo no quinto, no terceiro. Mas lá no terceiro, no quinto, não tem golpe. Não tem nada que está dando golpe, nenhuma torneira. E aí você tem que ir apartamento para apartamento, identificando. E isso aí é legal a gente falar. Então, essa questão do golpe é na conexão, porque a conexão está submetida a essas pressões, ao tensionamento. A conexão no sistema, de uma forma geral, onde se tem o maior problema. Por quê? Porque ela está sendo submetida a fadigas que o tubo, por exemplo, às vezes não está. Tá? E aí, os vazamentos, eu falei que o vazamento, pequenininho, né? Tem todo tipo. Esse aqui é um vazamento para a gente dar uma risada. Esse aqui é legal. Tem vazamento de todo tipo. Pena que a gente não pode escutar o áudio aqui, não sei por que não está passando o áudio. Esse é um vazamento. Tem vazamentos em pequenininho. A qualidade está pouca aí, porque eu ampliei o vídeo. Isso aí foi aqui no Brasil, viu, gente? É um vazamento daqueles que ninguém que está trabalhando ali quer assumir, né? Então tem um vazamento pequeno, tem um vazamento grande, tem de todo tipo. Eles geram prejuízos para a gente. Gera prejuízo, gera desgaste, né? A gente tem que evitar isso. E se a gente seguir aqui o que foi dito, pessoal, se a gente seguir aqui o que foi dito, se você verificar
A pressão que seu sistema está sendo submetido. Olha para você ver que você não enche a mão. A pressão que seu sistema está sendo submetido. Se ele não está sendo tensionado, aí tensionamento, a gente tem alguns tipos de tensionamento. Pressão, tensionamento e as ancoragens, você evita 90% dos problemas de obra. 90% daquilo que a gente vê em campo está relacionado a isso. Beleza? Tudo bem? Dúvidas a gente pode perguntar. Ventilação é muito comum romper em testes, em época de chuva, época de pancada de chuva, você tem fechamento dos ralos da cobertura, ou então se tem das calhas, né? Quando você libera essa água, você não tem lá, por exemplo, uma ventilação dessa prumada, ela, pela pressão negativa, pelo vácuo, ela fecha a seção, o fenômeno que eu mostrei para vocês. Então, vamos lá, olha aqui. Você tem uma pressão alta, um golpe alto, para onde que ele está apontando? O vazamento, para a ruptura, para a diminuição da vida útil. Você tem um tensionamento elevado associado ao golpe, ele está apontando para a ruptura, diminuição da vida útil. A gente está falando aqui, pessoal, dos tubos plásticos com no mínimo 50 anos de vida útil. 50 anos. Então, como é que eu faço para resolver isso, Jobert? Diminui os tensionamentos, as pressões e os golpes, né? Que você tem um aumento da vida útil da rede. Certo? Olha isso aqui. Jobert, falar de Tigre, isso aqui é uma comparação que eu trago para vocês, sem falar fabricante. Quando você chega lá, depara com o orçamento dos nossos produtos, o que às vezes, Jobert, eu estou vendo aqui a diferença comercial, a diferença está na quantidade de matéria-prima que a gente emprega nos nossos produtos, né? A gente quer que os nossos produtos, eles tenham uma vida útil maior, que o cliente tenha uma experiência melhor na aplicação daquilo que a gente tem. Então, tudo que eu estou mostrando aqui, do lado esquerdo é o nosso, do lado direito é da concorrência. Do lado esquerdo é o nosso, do lado direito é a concorrência. Né? A foto de cima aqui, o de cima é o nosso. A gente transforma a matéria-prima. Então, não tem como você gastar mais matéria-prima e fazer um preço muito mais baixo, tá? Aí, do lado esquerdo, o nosso, do lado direito, não é o nosso. A gente está falando de produtos similares, mas o que a gente entrega em termos de volume de matéria-prima e resistência mecânica é muito maior. Beleza, pessoal? Obrigado, tá aí meus contatos, fechamento, abrir para as perguntas, se o Paulo quiser falar alguma coisa, fique à vontade, vamos escutar os colegas, certo? E aí tem meu Instagram, meu WhatsApp, meu e-mail, eu estou à disposição. Muito obrigado pela atenção e desculpe a falação, né? Falei pra caramba hoje, tá doido. Bom, beleza, João, eu te agradeço aí a participação, muito bem lúcido todo o processo que foi explanado. A gente tem uma pergunta aqui no chat, deixa eu ver aqui, ó, foi o Flávio, né, que mandou a seguinte pergunta aqui, ó. Tenho visto muitos bombeiros utilizando a cola destinada para tubo de CPVC em tubos e conexões para água fria. Pode dar problema? Ah, boa pergunta, hein? Quem falou isso aí, Paulo? Flávio Macedo Brandão. Ô, Flávio, cara, muito boa pergunta. É uma pena que a gente não consegue falar tudo, né? Porque essa questão de instalações, problemas aqui, se a gente fizer uma semana aqui, eu vou trazer uma semana de problema diferente. Mas esse resumo é isso. Pode se utilizar assim. Qual é o critério? Robert, qual é o critério? Tá até escrito isso lá no adesivo. No tubo soldável, diâmetros acima de 50 milímetros. Então, de 60 milímetros para cima, pode-se utilizar o tubo vermelho ou adesivo especial. Para baixo, não. Ele solda, mas ele vai criar um problema, aquele problema que eu mostrei para vocês de fechamento de seção, de desestruturação da parede do tubo ou da parede da conexão. Entendi. Beleza, Flávio? Acho que ficou claro aí, né, para você. Se alguém tiver mais alguma pergunta, quiser também ligar o microfone, fazer aqui alguma questão junto ao Jobert. Pô, falei inglês aí, não é possível. Vou sair aqui, deixa eu descompartilhar isso aqui. Bom, aqui a Joana está agradecendo, o Rafael Prado também, a Lorena também, a Elke, né, todos aqui parabenizando. Eu tenho uma pergunta para você, o Jobert. Nós vimos, né, esse semestre eu tive a oportunidade de poder lecionar aí com alguns alunos, tem até gente aqui na sala, o Laércio está aí, a disciplina de instalações hidráulicas prediais, né? E, por exemplo, nós fizemos o desenvolvimento de um trabalho na disciplina que foi bem interessante. É uma instituição aí
de terceiro setor, né, que atua na área de educação para crianças e pessoas especiais, eles procuraram a PUC, né, nos procuraram do projeto, solicitando ali um retrofit da parte de instalações hidráulicas, mas, assim, para conseguir desempenhar dentro do semestre, a turma realizou somente para instalações de água fria. E o sistema, né, ou seja, era uma casa, né, uma casa normal que tinha a previsão de uma população em torno de 16 pessoas, uma casa assim, com vários quartos, mais 16 pessoas assistidas, né, nessa instituição. E naquele dimensionamento em que a gente vê a necessidade, né, de reservatório, vimos que não tem a necessidade, né, de fazer o abastecimento com sistema elevatório, né, ou seja, a própria pressão da concessionária consegue fazer com que a caixa d'água superior, né, o reservatório superior, pudesse abastecer. Aí vem uma preocupação quanto à perda de carga, né? Inclusive o dimensionamento das peças e conexões e tubulação, muitos grupos utilizaram a referência da Tubos e Conexões Tigre, né? E aí o que eu pedi para os alunos? Ó, mesmo não tendo o sistema elevatório, vamos dimensionar a perda de carga do sistema para a gente ver se o fabricante, né, consegue nos fornecer, entendeu? Então, assim, que comentário que você poderia nos passar quanto a essa pressão de abastecimento da própria concessionária daqui de Belo Horizonte, né, de Minas Gerais, quando se trata, assim, para sistema de distribuição indireta, quando não tem bomba, até quantos metros, né, esta pressão normal da concessionária, ela pode ser aceita? Tá. Ô, Paulo, é o seguinte, ó, eu comentei aqui, mas vale a gente falar. A gente tem um limite de norma. 5 quilos é a pressão máxima que a concessionária pode disponibilizar no seu ponto de entrada. Só que não é a nossa realidade. Ele varia muito aqui dentro da nossa realidade. Eu sugiro para quem for fazer o seguinte: compra um manômetro desse, R$ 20. Esse não, esse é mais caro porque tem um ponto de ar, R$ 20. Você instala esse manômetro lá na sua entrada e monitora 3 vezes ao dia, porque ele vai te dar o raio-x daquela pressão que você está tendo. Tá? Vamos supor que ela vai variar ali de 6 a 12 quilos. Então, você vai trabalhar com a menor situação, com a situação mais crítica, que é 6 quilos. Então, facilmente você jogaria água num pé de 20 pavimentos sem fazer a estação de recalque ou elevatória. Você poderia deixar ela dimensionada lá, porque o projeto dimensiona, mas sua bomba nunca ia precisar de funcionar para fazer esse recalque. Você ia ter essa alimentação. Então, tem que se ir em campo e investigar, tá? E a questão da perda de carga que você perguntou, né? Geralmente são trechos pequenos, né? E com um diâmetro maior, a perda de carga é menor. Então, a gente dá para calcular, mas ela é insignificante. Se você está com tamanho com tubo lá de 40 milímetros para cima, você perde 1, 2, 3, 4, 5 metros de coluna no máximo. Para a pressão que a gente tem da concessionária aqui da Copasa, meu amigo, não é nada, tá? É muita pressão que a gente tem na rede aqui. Entendi. Acho que tá dando eco aí, microfone ligado. O pessoal comentou, nós tivemos até mesmo uma experiência, né, nesse trabalho aí, que não sei a veracidade disso, né, mas que tubos, né, principalmente de água fria, para 40 milímetros, 40 milímetros da água fria também de esgoto, né, 40 milímetros vai sair de mercado, pela Tigre, vai realmente sair do mercado esse diâmetro? Não, Paulo. O Paulo, inclusive, um dos nossos escopos de trabalho é o desenvolvimento de produto. Eu faço parte desse comitê de desenvolvimento, tanto para o Brasil quanto para a América Latina, e a gente constantemente está revendo nosso portfólio. Por quê? A gente tem que ver se aqui que a gente tem atende o mercado hoje, o que a gente precisa fazer para melhorar, para atender o nosso consumidor, né? Porque a construção civil está evoluindo de uma forma que a gente não pode continuar com o mesmo sempre. Mas isso aí não. 40 milímetros ainda vai continuar sendo disponibilizado, não tem nada nesse sentido, não. Até então, não, tá? Não, beleza. Tem uma pergunta aqui, ó. Acho que tem duas. A Joana parabenizando, aí a Esther. A Esther que está até nos ajudando aí no monitoramento. Oi, Esther, só uma mensagem aí para você. Eu te mandar uma mensagem no WhatsApp, mas está vendo que o pessoal está postando o nome e o e-mail. Aí é só ir anotando aí para a questão do certificado. A Esther está perguntando aqui, Jobert, alguns moradores estão relatando problemas de infiltração nas moradias
do Minha Casa Minha Vida 1, no norte de Manaus. Foi mau uso dos moradores, como a construtora afirmou, ou se tem algum relatório técnico sobre isso? Olha, genericamente, do jeito que ela está falando, infiltração pode vir de tantos lugares que eu não... Se a gente não verificar a origem do problema, o que que é assim, eu brinco que é igual o médico, né? O médico, você vai lá no médico, ele vai olhar no seu olho e vai falar, você tá com dor no pé. Entendi. A gente tem que investigar. É uma brincadeira, mas é assim, a gente, às vezes, com cheio de elemento, não consegue... Ó, mostrei até o negócio da minha menina, aqui, Paulo, ó. Olha aqui. A gente cheio de elementos, a gente pode não saber a origem do problema. O problema pode ter saído daquele momento e a gente não pode, tecnicamente, inferir. A gente tem que, a partir de elementos comprovados, se chegar ao que a gente sugere. Mas, nesse caso, se ela quiser, ela me chama lá, quem perguntou, e me passando mais informações, se eu puder ajudar, eu passo as informações para ela. Tranquilo. Beleza. Tem mais uma pergunta aqui, o Fred. Por que o Tigre Fire, na sua opinião, não são tão utilizados em larga escala? Tigre pensa em lançar alguma linha PEX? Vamos lá. Tigre Fire, né? Então, vamos lá. É o Fred? Qual dos Fred aí? Fred Rocha. Ah, o Fredão. É o Fred, pô. Conhece o Fred, não? Cefé? Ele, pelo menos ele me cumprimentou aqui. Eu acho que é ele. É o seguinte, o Tigre Fire é um produto homologado e desenvolvido por nós no ano de 2007, que ele é para aplicação em rede de sprinkler. Risco leve. Hoje a gente tem a norma, ela restringe. Então, ele é bastante utilizado. Aqui em BH, por exemplo, eu acompanhei mais de 50 hotéis, 90% desses hotéis foram utilizados com o Tigre Fire, que é o CPVC para incêndio. Ele tem um aditivo, né, que protege a exposição à chama e ele se comporta muito bem, mesmo sob o ataque de chamas, né? Então, assim, eu vejo ele como um produto que foi testado para a rede de sprinklers, de resposta rápida, e o próximo passo que a gente está trabalhando é para trazer ele para o hidrante. A gente conseguir trazer ele para o hidrante, aí ele vai ser um produto muito mais percebido dentro do canteiro de obra, porque hoje ele é um nicho de mercado, né? É para rede de sprinkler, risco leve, resposta rápida. Então, quais são os perfis que tem isso? Geralmente são hotéis, né? A grande maioria é hotel. Hospital também usa muito. Então, por isso que às vezes a pessoa não teve a experiência. E a outra pergunta que ele fez sobre o PEX, né? Pergunta boa. Eu vou mostrar um negócio para vocês aqui, gente. Aqui nem foi lançado. Deixa eu pegar aqui. Ele perguntou, né, Paulo? Vou mostrar para vocês um negócio bonito demais aqui. Gente, tá gravando aí? Tá, né? Tá gravando. A gente veio com o PEX em 2009 e o PEX nosso era num plástico, né, na polissulfona. E a gente retirou pela aplicação, a gente achou que a aplicação dele, nós não tínhamos a mão de obra qualificada bastante para utilizar. E a gente está voltando com ele em CPVC. Tá aqui. A gente tá aqui. É um produto que vai ser usado sem precisar usar ferramenta, tá? É um produto que vai ser utilizado sem ferramenta, o cara só corta em série e tá pronto. Então a gente está aqui com o protótipozinho, vou passar ele rápido, não posso mostrar muito mais não, desculpa. A gente não lançou ainda. Então a gente vai voltar com o PEX forte aqui para ser utilizado, porque o PEX tem esse problema que cada fabricante tem sua ferramenta, o cara para instalar o PEX tem que comprar uma ferramenta, a ferramenta custa 5 mil, 4 mil, 3 mil reais, e o instalador ele não tem condições de desprender desse valor. A gente está vindo com o PEX aí, todo manual, rapidinho, fácil de utilizar, beleza? Em breve. Aqui, muitos alunos, ô, Jobert, do curso mesmo da PUC, outros alunos de outras instituições, né? Alunos que não são de graduação ainda, que pessoas que interessam pela área de construção civil. Então, assim, é bom a gente... o PEX, né? Se me corrija aí, né? Se eu pode falar, Paulo. É uma tubulação, né, que minimiza ou quase não usa praticamente conexões. Ele é totalmente flexível. Então, as curvas embutidas em alvenaria, né, assim, desvios, parece uma mangueira, né, é inserida dentro da alvenaria e é utilizado, mais recomendado aí para instalações de água quente,
né, conforme a sua necessidade e demanda. Bom, acho que é isso, né? Deixa eu saber, sim, queria agradecer aqui, a gente tem a presença de duas professoras, né? A primeira, a professora Elke, que colabora conosco aí no projeto. Obrigado, Elke. Isso, a Elke também é arquiteta. Obrigado pela presença aí, Elke. Quer dar um alô para a gente? Ei, pessoal, obrigada, viu, pela participação de todos. Obrigado, viu, Jobert, pela palestra aí, muito bacana. Estou impressionada a quantidade de coisa errada que a gente vê na prática, né? É muito explicativo aí o que você nos passou. Inclusive, até eu já fiz bobagem, viu? Já percebi. Ai, mas é a prática, né? Eu acho que é muito, muito bacana quando a gente tem a oportunidade de ver uma pessoa mais técnica, né, falando sobre o assunto. Eu acho que esse que é o objetivo do projeto mesmo, e a gente só tem a agradecer, viu? O João tá aí, né? O João é o filhinho da Elke, Jobert. Eu não sei como é que minhas meninas não passaram aqui no fundo ainda brigando aqui. Eu não sei. Tá aqui participando também. Isso aí, que bom. A professora Ruth também está aqui conosco, né, Ruth? Contente aqui com a sua participação. Acho que você deve ter visto a mensagem lá, divulgando no nosso grupo de professores. Bem-vinda, gostaria de dar alguma mensagem? Isso mesmo, gostei muito da palestra, peguei no finalmente, que foi após eu ver sua mensagem, mas foi muito interessante. Obrigada. Que bom. Beleza, obrigado pela presença aí conosco, tá, professora Ruth? Bom, pessoal, né, mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Nós vemos aqui alguns alunos que são de outros períodos, né, de outras unidades da PUC. Isso é muito bom, né, pessoal que está começando no curso, essa parte de instalações hidráulicas é muito importante, né, ou seja, vocês viram aí, o primeiro slide, uma das primeiras questões que o Jobert apontou, foi a questão da 75% das patologias construtivas são decorrentes de instalações hidráulicas. Eu queria compartilhar um depoimento, que antes de ser professor, a gente trabalhou bem no mercado, né, assim, né, em obra mesmo, e como engenheiro responsável por um hospital aqui de Belo Horizonte, hospital público, estava sendo feita aí a reforma da parte, né, de instalação de esgoto sanitário próximo ao refeitório do hospital. E estava acompanhando, né, a execução do serviço, a empresa era contratada, processo licitatório, né, você tem que acompanhar passo a passo, e próximo ao horário do almoço, sempre eu contei isso até para a turma desse semestre, Laércio está aqui, foi meu aluno, ele deve lembrar desse caso. Próximo ao horário do almoço, o pessoal lá da equipe da obra, da instalação sanitária, né, de esgoto, viram que os tubos não estavam dando encaixe, né, não estava dando ali junta. E aí, acharam melhor ir almoçar. Então, quando eles foram almoçar, eu também fui almoçar, né, só que aí percebi, né, que eles retornaram antes daquela 1 hora de almoço, eles retornaram assim, 40 minutos depois que terminaram, foram lá, e aí, quando eu cheguei, já estava assim, meio que cobrindo já a tubulação. Mas eu terminei de almoçar, né, antes de almoçar, os tubos não estavam dando encaixe, tubo de 75, né, PVC, não estavam dando encaixe, já estão finalizando, mas deixa eu ver como é que vocês finalizaram isso aqui. Pode tirar um pouquinho da terra para me ver como é que foi feito. Aí eles olharam assim, tá pedindo para tirar, porque ele quer ver, né, tirou a terra, né, sobre a tubulação, e o tubo, né, gente, como é que eles resolveram? Tentaram, né, aquela coisa, passar a perna, eles utilizaram o maçarico, que o Jobert explicou aí, que é um absurdo, né, utilizou o maçarico para dar bolsa para um tubo conectar o outro, porque eles não tinham a junta, e não queriam perder tempo, queriam fazer a coisa rápida, aproveitou enquanto eu estava lá almoçando, eles almoçaram muito rápido, voltaram, esquentaram o tubo e conectaram um com o outro, e já estava jogando terra em cima já da instalação. Isso de um hospital, né, então, ou seja, tudo foi refeito, né, te fotografamos, né, advertência para a construtora, né, ou seja, porque eles foram contratados a dinheiro público, não foi para isso, então, todo cuidado aí, não só de projeto, né, de execução também, às vezes está com tudo pronto, material na mão, tudo muito bem feito, projeto bem feito, mas as instalações aí, elas comprometem mesmo a durabilidade, né, da construção, e já tivemos aí vários casos de problema de instalação hidráulica, refletir em questões de geotecnia, em questões de estruturas, né? Também tem outros casos para contar, acho que em outros webinários a gente conta aí. Se for contar os causos aqui, a gente não sai daqui hoje, né? Bom, pessoal, é isso. Estou vendo aqui, ó, o Rubens está parabenizando, a explanação do Jobert foi ótima, parabéns, Paulo e o Canteiro Escola,
pelo evento virtual. Muito obrigado. A Esther está lembrando aí a questão do formulário. Então é isso, gente. A gente agradece. Ô, Jobert, muito obrigado, beleza? Por ter topado aí participando conosco. Semestre que vem, a gente espera retornar presencialmente, depende da evolução aí das coisas. E fica de pé aí um novo convite, né? Quem sabe presencial lá na PUC conosco, né? Vai ser sempre bom. E é sempre bom a instituição buscar também parceiros aí, né? Para que possamos estar juntos. Laércio, beleza aí? Obrigado pela presença. Muito obrigado a todos, tá? Desejo boas festas aí, né? Final de ano, que a gente possa ter um 2021 bem bacana, bem mais, né, bacana, bem melhor do que foi esse ano de 2020. Que o nosso projeto, estamos pelas redes sociais, pelo menos até o dia 15, teremos as nossas postagens lá, tá bom? E retornamos aí com os webinários em 2021. Jobert, muito obrigado. Obrigado a todos. Obrigado. Valeu. O certificado vai ser enviado por e-mail de cada um. Até mais, boa tarde. Valeu. Tchau, obrigada. Tchau, gente.